Shalom, bom dia, bom dia. Deus abençoe grandemente seu dia, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui no Devocional, capítulo 25 do livro de Gênesis. Bom, o Senhor é contigo, o Senhor quer falar hoje conosco, então que possamos abrir os nossos ouvidos espirituais e possamos ouvir a voz do Senhor, amém? Vamos orar? Querido, amado Espírito Santo, bom dia, bom dia. Nós te amamos mais do que tudo, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, fala ao nosso coração, ministra nosso coração em nome de Jesus. Traz a tua vontade, o teu querer em nossas vidas, os teus desejos, os teus sonhos. Que os nossos sonhos consigam se alinhar com os seus, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 25. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Jocazã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou Sabá e Dedã, os descendentes de os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque morava próximo a Ben-la-Roi. Então a gente viu aqui, por mais que ele tivesse outros filhos e filhas, né, assim como ele tinha tido, o primogênito dele foi Ismael, né? E quem estava na sepultura dele, no sepultamento dele, era somente Ismael e Isaque. Isaque, filho da promessa, mais uma vez Deus abençoou ele, Deus colocou a sua promessa sobre a vida de Isaque, mas ele não podia desprezar nenhum outro filho, né? Então ele deu presentes, ele mandou para bem longe para não ter disputa com as terras de Isaque, porque ele sabia que tudo se cumpriria na vida de Isaque. Isaque era o filho da promessa, era onde toda a descendência dele ia crescer, ia multiplicar e muitas coisas iam acontecer. Deus também já tinha abençoado Ismael. Então a gente viu que os outros filhos de Abraão ele teve, ele abençoou, mas não da forma que era a vida de Isaque. Vamos aqui para os descendentes de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Nebaiote, o filho mais velho de Ismael. Quedar, Adbil, Mibizão, Misma, Dumá, Massá. Hadad, Temá, Getur, Nafis e Kedma. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região de Vai-Avilar, Assur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos seus irmãos. Lembra que Deus tinha falado isso sobre quem ia ser Ismael, né? E como todos estariam contra ele, ele contra todos, e que haveria essa hostilidade. Aqui a descendência dele também está assim. Bom, a gente vai continuar aqui a história, versículo 19. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos casou com Rebeca, filha de Betuel. Meu Deus, Isaque esperou 40 anos para casar, minha gente. Os solteiros aí têm chance, viu? Isaque casou com 40 anos. Casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, a irmã de Labão, também arameu.
Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Olha, você viu que Sara era estéril, né? Isaac está orando por Rebeca, porque Rebeca é estéril. O Senhor respondeu sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Gente, que lindeza, né? Porque Isaac orou, Deus respondeu a oração. E se tinha uma promessa de descendência, de multiplicação sobre a vida dele, né? Ele também tinha que tomar posse disso. E aí ele orou a Deus e Rebeca já não era mais estéril, né? Porque o Senhor curou o útero, né? E toda a vida de Rebeca. O Senhor respondeu sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Rebeca não entendia por que era uma briga enorme no seu útero, o que estava acontecendo, né? Eu não sei se ela sabia que eram gêmeos, né? Que eram duas crianças ali. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais novo. E Deus já deu a revelação aqui sobre Jacó e Esaú, né? O filho mais novo e o primogênito. Como é que seria essa história? Então, Rebeca já teve uma revelação aqui desde que ela estava grávida. A gente costuma dizer, né, que Deus, desde o ventre da nossa mãe, já nos escolheu e tal. Imagine aqui, já tinha essa briga no ventre de Rebeca e ele já sabia o que ia acontecer. Toda a trajetória de vida de Jacó e Esaú, ele já sabia, ele já tinha planos, já estava vendo tudo lá na frente. Deus conhece o seu destino, ele conhece o seu propósito, ele conhece sua missão. E não, então não tem pessoa melhor para saber, para você perguntar do que Deus. Deus já sabe tudo sobre você. Então pergunte a ele o que você deve fazer, como você deve fazer. Ele já viu lá na frente, ele vai te falar. Amém? Versículo 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, e por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Deixa eu ver o que significa aqui o Jacó, né? Significa ele agarra o calcanhar ou ele age traiçoeiramente. Pois é, Jacó, ele quer dizer isso, né? Que é um traiçoeiro, um trapaceiro. Esse é o nome de Jacó, porque ele está agarrado no calcanhar de Esaú, porque ele não queria deixar Esaú sair primeiro, né? Ele queria sair primeiro, ele queria ser o primogênito. Mas também aí não se cumpriria a promessa do Senhor na vida dele, né? Mas Deus já tinha avisado o que ia acontecer. E aí Rebeca está vindo agora no parto, dando à luz que realmente que Deus tinha falado, né? Que eram gêmeos, eram duas nações. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca o deu à luz. Então perceba, Isaac casou aos 40, Rebeca era estéril, ficaram 20 anos ali esperando para ter um bebê, né? Então Isaac já tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram, né? Esaú e Jacó nasceram. 20 anos. Você viu que o pai dele esperou 25 anos a promessa. E ele esperou 20 anos aqui também. Versículo 27. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Muitos pais dizem que não tem essa preferência, né? Porque a gente percebe como filho, meu pai gosta mais de fulano do que ciclano, meu pai gosta mais de ciclano do que... E os pais dizem, não existe essa diferença, nós amamos todos iguais. É mentira, viu? É mentira. É mentira porque existe uma afinidade maior às vezes com um, então um outro busca mais, né? Assim como Jesus tinha os 12 e João, Pedro, Tiago e João, eles buscavam mais ao Senhor, então eles tinham mais de Jesus, né? Porque eles buscavam mais. Na minha casa nós somos 3 e é nítido, é visível essa preferência. Meu Deus do céu. Só que assim, eu só percebi depois de grande, né? Eu como fui muito muito mimada pelo meu pai, né? Porque eu sou a única mulher caçula. E eu sou a caçula, a única mulher e eu sou a caçula. Tenho 2 irmãos mais velhos. Então imagina a expectativa, a espera de uma menina, né? Então, assim, pelo meu pai eu fui extremamente mimada, sempre muito amada. E eu acho que minha mãe, por ter visto isso, ela meio que me deixou de lado. Esse era o meu sentimento, né? Ela diz que não, que ama todo mundo igual. Agora, assim,
Meu irmão mais velho, por ter algumas coisas, minha mãe cuidava mais dele, passava a mão na cabeça dele. Até hoje é assim, viu? Passa muito a mão na cabeça dele. E o irmão do meio, gente? O irmão do meio, ele sempre fica meio que a parte da situação, né? Ou ele se vira ou ele se vira. Então, o irmão do meio, Jesus, só Jesus na causa para sustentar. E foi o que aconteceu lá em casa. Meu irmão do meio, eu achei que ele era o mais cuidado de minha mãe. Só que depois de grande eu percebi que ele, na verdade, não é o mais cuidado, é o menos cuidado. Justamente por ser o mais esperto, mais inteligente dos três, o mais tudo, ele fazia todas as coisas sozinho, ele se virava e até hoje é assim. Agora, o mais velho sempre teve a mão da minha mãe passando, sempre teve, sabe, atenção maior para a vida dele. E eu, do meu pai, nitidamente. Então, assim, na minha casa também é muito nítido isso. Desde criança e até hoje é dessa forma. Depois vieram os netos, né? Mas mesmo assim, quando se fala dos filhos, é dessa forma. E aqui a gente vê também que Isaac preferia Esaú, né? E Rebeca preferia Isaac. Então existia essa preferência desde aqui. Eu não sei como é na sua casa, mas me diz aí, coloca nos comentários. Eu sou filho único, eu sou sou caçula, eu sou primogênito, sou do meio. Aí, se for do meio, eu oro por você, viu? Porque os do meio só Jesus na causa. Mas, por exemplo, o mais velho tem muito o amor da minha mãe, muito mais o amor da minha mãe. E eu, caçula, muito mais o amor do meu pai, né? E o do meio, só um pouquinho de cada. Misericórdia, Jesus. Bom, é assim na minha casa. Se minha mãe ouvir, que ela ouve meus devocionais, vai morrer. Perdoa, mãe. Te amo, mãe. Mas vamos lá, é assim que eu me sinto. Os meninos cresceram, né? Ok, versículo 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Eu estou faminto. E por isso também foi chamado Edom. Deixa eu ver o que é Edom. Era homem pacato? Não. Significa vermelho. Edom significa vermelho. Ok. Por isso foi chamado Edom, homem vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, que é o direito da primogenitura, né? De ser primogênito. E disse Esaú: eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. E assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Olha o que a gente está vendo aqui, né? Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Você sabe, Jacó quer dizer trapaceiro, né? Mentiroso, enganador, usurpador. E ele sempre esperou essa ocasião. Uma ocasião para que Esaú vendesse o direito de primogenitura dele. Eu imagino que eles crianças, eles brincavam dessa forma, né? Jacó sempre querendo trapacear o irmão, porque Jacó queria ser o primogênito, ele queria ter a bênção de primogênito, né? Porque ele sabia que existia. Quem era o avô dele era Abraão. Ele conhecia Isaac, Abraão, conhecia as histórias, ele sabia que existia algo especial ali. Só que Esaú, ele não ligava para isso. Ele era o primogênito, mas não ligava para ser primogênito. E Esaú não deu importância ao que era ser primogênito, a bênção de ser primogênito. Esaú desprezou. A Bíblia diz aqui que Esaú desprezou essa bênção. Enquanto Jacó queria demais, Esaú desprezou. E Jacó conseguiu, porque fez ele jurar e ele vendeu por um prato de comida, né? Eu não sei como é a sua relação com comida, se você também se vende por comida ou por alguma coisa assim. Mas é grave, porque tem consequências e a gente vai ver isso lá na frente.